Amigos e amigas, vamos a um momento de catequese. Eu faço uma pesquisa e transmito para vocês informações importantes para vocês que querem aprender um pouco mais sobre a igreja, sobre o cristianismo, o catolicismo. Para transmitir essas informações deste vídeo, eu pesquisei no canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, do professor Felipe, que tem mais de 100 livros publicados. É um grande católico e um dia será santo, não é? Vamos lá, então, catequese sobre trabalhos espirituais. Você já teve dúvidas sobre isso? Por exemplo, macumba. Alguém faz uma macumba contra uma determinada pessoa, isso pode atingi-la? O que nós podemos passar de informação? Olha, vejamos o que diz o professor e escritor Felipe Aquino. Exorcistas dizem que pode haver uma influência desse tipo de coisa. Por sua vez, São João Evangelista diz que aquele que está em nós, quem está em nós é Jesus Cristo, hein? Deus está no nosso corpo, na nossa alma. Aquele que está em nós é superior, é maior que aquele que está no mundo. E quem está no mundo? O espírito do mal é que está no mundo. E a melhor atitude do fiel cristão é não ficar preocupado se alguém está fazendo algo de mal espiritualmente contra a sua vida. O importante é estar com Deus, estar com Jesus, pois estando com Ele, não há ninguém mais forte que possa fazer o mal. O que enfraquece a pessoa contra o mal é estar vivendo em pecado. É preciso se manter na graça de Deus, vivendo uma vida de oração, de amor a Deus e também orando pelos irmãos em Cristo. Igrejas históricas europeias estão sendo desativadas e vendidas. Algumas foram transformadas em locais de jogos e boates. É verdade isso? Alguém perguntou ao professor Felipe se isso é verdade. Vamos ver a resposta dele? Sim, infelizmente é verdade. É uma tristeza tremenda para o mundo, algo lamentável. São grandes igrejas maravilhosas, com 8 séculos ou mais de existência. São templos que necessitam de conservação, mas o número de fiéis na Europa ficou mais reduzido e não há contribuição que os mantenha. Os párocos não conseguem manter a estrutura e também as providências de limpeza e conservação, porque uma igreja dessa tem um trabalho muito árduo. Providências de limpeza, conservação, entre outras. Por isso estão vendendo as edificações que se transformaram em salões de festa e até em pista de skate, boate, locais de jogos. Meu Deus do céu, tenho a pena desse povo. Há até casos de igrejas que por vandalismo são queimadas e destruídas. Na França, sobretudo, os casos são mais frequentes. É preciso que os fiéis ajudem os padres a manterem as igrejas católicas com suas despesas e reformas, cada um conforme a sua possibilidade, de acordo com o mandamento da igreja. Cada um deve ajudar a igreja em suas necessidades materiais. É preciso saber que cada missa que o fiel assiste dentro de uma igreja tem um valor infinito. Mas, infelizmente, o paganismo voltou e muitos países europeus enfrentam esse problema. O homem moderno está abandonando Deus e se achando um Deus. Está acontecendo na Europa, infelizmente. O que é satanismo? Você sabe o que é satanismo? Hoje existe até igreja satânica. Pelo amor de Deus, proteja, Senhor. Proteja esse povo, proteja as suas criaturas. Satanismo é prestar culto a demônio.
prestar culto ao demônio, gente. Até isso estão fazendo. É fazer do diabo, de Satanás, um Deus. A intenção do seguidor do satanismo é ter poder, ter riquezas. O que é ser humilde? Agora vamos a algo que é muito importante para o cristão. Ser humilde. Mas você sabe o que é ser humilde? Ser humilde é ser simples, não buscar aplauso, não ser exibicionista. Não ser exibicionista. Hoje tanta gente quer se exibir, hein? Não se considerar melhor que os outros. Não querer que sempre sua vontade e sua palavra preponderem, prevaleçam. É só pensar na raiz das árvores. Olha, a árvore e suas flores são elogiadas, mas quem a sustenta é a raiz. A árvore e suas flores são elogiadas, mas quem as sustenta é a raiz, que não aparece, que fica escondida, fica debaixo da terra. São Felipe Neri foi enviado pelo Papa a um mosteiro a fim de verificar se uma freira era mesmo cheia de santidade. O Papa teve a informação de que uma freira tinha ares de santidade. E aí o padre Felipe, na época ele era padre, hoje ele é santo, padre Felipe Neri, foi lá verificar e subiu por uma área enlameada. Ele passou por uma região enlameada. Ao chegar ao local onde estava a freira, pediu que ela limpasse as suas botas. Ela, no entanto, respondeu que não foi feita para limpar botas de padre. Felipe Neri, então, retornou ao Papa e disse: ela não é santa coisa alguma, pois não é humilde. Ele fez um teste com ela, né? Limpa as minhas botas. Ela: eu não fui feita para limpar botas de padre. Aí o santo voltou lá e falou para o Papa: não é santa coisa nenhuma, não tem ares de santidade não. Porque faltou a humildade, né? Então a humildade é importantíssima para o cristão. O que a esposa faz quando o marido não quer a missa na igreja? Não quer ir à missa, não quer participar, não acha que a missa tem importância, não vai com a esposa. O que a mulher faz? Olha, ela deve ir sozinha, mas nunca esquecer de convidá-lo. Convide sempre, mesmo que você tenha a resposta dele como não. Não deve desistir e nem brigar com o marido. Ao contrário, a esposa deve rezar por ele, colocá-lo entre amigos que tenham fé em Cristo Jesus. Oriente-o, por exemplo, a rezar o texto dos homens na igreja, na praça, no local onde os homens se reúnem para rezar o terço mariano. Coloque os joelhos no chão pela conversão do marido, do companheiro. Não se deve comer carne na sexta-feira, isso é verdade? Alguém perguntou ao professor Felipe. E ele falou: sim, é verdade. A Igreja Católica recomenda não comer carne às sextas-feiras. No Brasil, a Igreja conseguiu uma autorização do Vaticano, da Santa Sé, para que o católico substitua a abstinência da carne por outra penitência ou atividade espiritual, como, por exemplo, ir à missa, rezar o terço, dar uma boa esmola. O importante é fazer uma penitência na sexta-feira. Então, no Brasil tem essa possibilidade para aqueles que não ficam sem comer carne. Por que a irmã Lúcia ainda não foi canonizada, hein? Uma pergunta que surgiu. O processo da canonização é demorado. Isso porque a Igreja Católica examina muitos fatos. A Congregação para a Causa dos Santos, ou o dicastério, é que apresenta ao Papa o processo. Irmã Lúcia viveu quase 100 anos e certamente será canonizada, mas os trâmites legais, religiosos, precisam ser seguidos. Como enfrentar o sofrimento e a perda de fé? Você já teve problemas de sofrimento, de perda de fé, enfraquecimento da fé? Olha, é preciso ler bons livros, a Bíblia, ler os Evangelhos, o Antigo Testamento também, e refletir muito.
Não houve ninguém mais santo que Jesus. E não houve alguém que sofreu tanto como ele por todos nós. O fato de sofrer nesta vida não significa que Deus não ama aquele que sofre. Deus, Pai, amava o Filho infinitamente, mas permitiu que seu amado passasse pelo sofrimento que passou para a salvação da humanidade. Sofrendo na Fé é um livro do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que pode ajudar muito o indivíduo a suportar suas angústias e falta de fé. Sofrendo na Fé é o título do livro do professor Felipe. Outra obra é O Breviário da Confiança, de Ascânio Brandão. Quem foi São Cleofas? Alguém perguntou quem foi São Cleofas no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. E ele respondeu, o professor disse que, de acordo com fontes antigas, Santo Irineu e o historiador Egesipo, Cleofas foi irmão de São José, pai adotivo de Jesus, e teve 4 filhos. Então Cleofas teve 3 filhos apóstolos de Jesus e um quarto que não constava do grupo de apóstolos. Os apóstolos foram Simão Menor, Tiago Menor e Judas Tadeu, sobrinhos de São José, pai adotivo de Jesus, e, portanto, considerados primos de Jesus. Alfeu, que aparece também nos evangelhos, é o mesmo Cleofas. Os judeus tinham o costume, às vezes, de dar 2 nomes a uma mesma pessoa. Filha mora junto e o genro, entre aspas, comunga na missa. O que a mãe da moça pode fazer, hein? Olha, se moram juntos, né, não poderiam comungar. Que a igreja, né, orienta que devem se casar. Na igreja mesmo. Se os 2 são adultos, devem conhecer as regras da Igreja Católica. Não se devem, no entanto, impor as diretrizes. Para a criança se impõe, mas ao adulto se propõe. Então, a criança se impõe. O adulto pode impor, o pai, a mãe. Mas ao adulto se propõe. A mãe deve rezar, dar esmola, fazer penitência e oferecer sacrifícios a Deus pela conversão do companheiro da sua filha e da própria filha, né, que está vivendo junto. Pedir a graça da conversão. O que a igreja diz sobre o tabaco, o cigarro? Olha, o catecismo da Igreja Católica, o SIC, não trata da questão relacionada ao cigarro, ao vício do tabagismo, né? Vício do tabaco. O vício é muito comum, mas teve uma redução grande nos dias atuais. Não é fácil deixar essa dependência. Padres e bispos já fumaram cigarros, o que implica dizer que não é pecado mortal, pois muitos deles celebravam missa após o consumo do tabaco. Só Deus sabe até que ponto há gravidade nesse pecado, pois há agravantes e atenuantes. Então, na igreja existe agravantes e atenuantes. Isso aí só Deus sabe. Espiritismo e catolicismo são compatíveis? Não, é a resposta. O católico acredita que Jesus é Deus, o espírita não. O católico acredita em céu, inferno, purgatório, o espírita não. O católico crê na ressurreição de Cristo, enquanto o espírita, ele acredita na reencarnação, que é diferente. Muitos católicos assistem à missa e depois vão ao centro espírita por falta de conhecimento. Um profeta já disse que o povo perece por falta de formação. Vamos encontrar os entes queridos no céu? Uma outra pergunta que foi feita ao professor Felipe. Ele disse que sim. Os santos, como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, dizem que sim. O céu é um lugar de alegria e felicidade perfeitas.
No entanto, no céu, na eternidade, a grande atração é Deus. Teremos a visão beatífica de Deus. Por isso não há mais casamento entre homem e mulher no céu, pois a alma de cada um salvo estará praticamente casada, entre aspas, com Deus. Nós queremos admirar Deus pelo resto da nossa vida. Ou seja, a intimidade de todos os salvos será com Deus, não necessitando mais de união conjugal. E também não serão aumentadas as almas que estão no céu. É um número fixo. Quem morreu, acreditou em Jesus, arrependeu-se dos seus pecados e foi batizado, estará lá. As pessoas só irão entender isso perfeitamente quando lá chegarem. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, pois estamos nos dirigindo a Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, onde está Jesus Cristo. Então, se estamos nos dirigindo a Deus, qualquer resposta devemos acatar, respeitar, mesmo que seja um não ou um espere. Não podemos querer só sim. Eu mesmo já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que na hora não entendi, não gostei, mas depois, com o passar do tempo, eu fui compreender. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Nós somos pouca coisa aqui na Terra. Então respeite a decisão de Deus. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus. Do aramaico, que Jesus tanto falou, né, comunicou-se com seus discípulos, seus apóstolos, com Maria Santíssima, com São José. Do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para a vida eterna. Eu quero encontrar você na vida eterna. Vamos nos encontrar lá? Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, como de fato Ele é, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho Jesus Cristo, Redentor, e Espírito Santo Santificador. É um mistério que não nos cabe querer decifrar. A criatura não decifra o Criador. São 3 pessoas numa única essência, numa única natureza divina. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/, o que tem mais de arroba? Agora é Paulo Roberto Maciel, e também chega lá. Ou então, no blog, é só digitar repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Que Deus abençoe e salve todos vocês.